Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos pintar mais uma casinha. E para iniciar essa pintura, vou usar aqui a cor azul hortênsia. Guia de cores na descrição do vídeo, pincel de número 16. E esse é um projeto da apostila 4. São 10 projetos de casinha, ela está à venda, vou deixar o link nos comentários. Com esse azul hortênsia, vou fazer aqui o fundo. Começa forte e vai ficando mais fraco à medida que vai expandindo. Desta forma, e assim farei do outro lado. Agora, para o cogumelo, vou usar o púrpura e o vermelho vivo. Pincel de número 8, cor púrpura. Vem fazendo esse preenchimento. E um pouco nesta parte de cima. Aqui você pode usar um pincel menor. Agora, com a cor vermelho vivo, já venho aqui exatamente nessa junção entre as cores e faço movimentos circulares. Depois é só preencher o restante com o vermelho vivo. Desta forma. Aqui também. E agora é só fazer o preenchimento. Agora com branco,
Tira o excesso na bandeja. Só vou usar um pouco mais de branco aqui. Porém, você pode esperar secar a pintura e volta com um brilho seco. E agora um pouco aqui. Venho com esse pincel chato de número 2, porém você pode usar um pincel aí de cerdas mais duras também de número 2. Bem suave, bem sutil. E ficou desta forma. Com o branco, faço aqui todo esse preenchimento. Vamos para o próximo. Aqui estou usando um pincel de número 8. Só vou corrigir aqui. E assim faço os demais. Agora com cinza lunar. Eu vou seguindo esta parte que está mais sombreada. Vem misturando.
Vai ficando bem suave. Agora, para o menor, também vamos acrescentar pincel de número 0. E aí você vai acrescentando e ficou assim. Para esta parte, vou usar aqui o salmão bebê e vou preencher pincel de número 10. Faço o preenchimento nesta parte e aqui também, completamente. Venho com a cor pêssego pincel de número 8. Esse risco ficou no tamanho de uma folha A4. Porém, na apostila, tem a opção de deixar esse risco ainda maior com 2 folhas A4. Movimentos circulares para unir as cores. Ali em cima também. Feito isso, vou usar agora o rústico. Tiro o excesso aqui na bandeja. Sem muito exagero. E com o vestígio da tinta que ficou no pincel, venho fechando aqui. Perceba que vai ficando mais suave. Agora desse lado. E aí você vem seguindo aqui e vai fechando. Lavei o pincel, tirei o excesso aqui na bandeja com um pouco desse branco. E eu venho aqui em algumas áreas
com esse branco que ele vai só iluminar só. Sem muito exagero. Agora para o que está na parte de cima. Tiro o excesso na bandeja com o rústico. Pincel de número 2. Já ali eu não vou fazer esses detalhes. Com um pouco desse rústico, aí você vai ver que fica bem suave, sem muito exagero. Tiro o excesso do branco. Feito isso, com o pincel de número 0, eu ajusto o contorno ali nesta parte, para que fique mais detalhado. Farei o mesmo aqui. Se a tinta não estiver tão diluída, você pode usar uma gotinha de água para deixar a tinta diluída, né? Ou usar o diluente também, que vai dar certo. Ficou assim essa parte. Aqui da mesma forma, vamos preencher com salmão bebê. Feito o preenchimento, com o rústico, tiro o excesso aqui na bandeja. Justamente porque eu não quero que fique tão forte. Então, fica desta forma. Do outro lado. Com esse rústico, também nesta parte. Aqui que será um vaso com flores.
com um pouco mais desse sépia, esse pincel de número 8. Ou melhor, é o rústico, não é o sépia não. Porém, o sépia também, você pode usá-lo aqui, caso você não tenha o rústico. E agora, com branco, aqui também nesse vaso. Vou só usar mais um pouco aqui. Para cobrir essa parte do risco. Mais um pouco tiro o excesso na bandeja. E movimentos circulares, bem suaves. Nesta parte. E ficou assim até o presente momento. Se você não quiser usar o salmão bebê, você pode usar outras tonalidades. Por exemplo, areia e camurça, também uma combinação. E você pode brincar com mais combinações de cores também. Tem mais aulas aqui no canal com a pintura de cogumelos. Inclusive tem outra casinha de cogumelo aqui no canal. Pincel de número 2, cor rústico. E vou passar aqui só marcando principalmente essa separação. Ainda assim de uma forma bem suave. Só vou reforçar essa parte de baixo. E ficou assim. Para essa parte, vou usar agora o amarelo ouro. E vou fazer aqui esse preenchimento completo. Lembrando, guia de cores na descrição do vídeo. E esse é um projeto da Apostila 4. Vou deixar o link nos comentários. Ela está à venda, contém 10 projetos com casinhas.
Feito o preenchimento, agora o branco. Movimentos circulares, estou usando aqui o pincel de número 8. Agora eu vou usar um pouco do rústico, ou melhor, do marrom, e vou diluir com uma gotinha de água só para ficar melhor para fazer aqui esse contorno. Pincel de número 0, um fininho assim para você dar o acabamento. E vem fazendo o contorno. Caso esteja apagado, você pode usar um lápis e depois volta e faça o risco por cima. Desta forma. Agora com o vermelho vivo e também o púrpura. Púrpura na parte de baixo aqui, do batente da porta. Agora com vermelho vivo, venho preenchendo. Com um pouco de branco, com um pincel menor, farei o mesmo aqui.
púrpura. E aqui o vermelho vivo. Para a porta, a parte de baixo eu vou preencher com rústico. Pincel de número 8. Na parte de cima eu vou usar a cor cerâmica. Movimentos circulares. Vou usar aqui o rústico também. Vou lavar o pincel um pouco de branco, tiro o excesso na bandeja para não ficar tão forte, tão esbranquiçado. Limpo o pincel. Ainda está com o vestígio do branco. Mais um pouco aqui só para marcar essas laterais. Com o outro lado do pincel. Faço aqui essa marcação, um pouco de branco, que eu vou circular aqui acima, ó. E ficou assim. Cor verde maçã. Vou aqui fazer algumas batidinhas. Vou até deixar caindo assim na lateral. Com verde musgo. Batidinhas. Esse é o pincel de número 0, tá? Mas você pode fazer
com o de número 2 também, ou usando o cantinho do pincel. E com esse pincel fininho aqui, você vai puxando pétala por pétala, com esse vermelho vivo. E vem circulando, acrescentando as pétalas. Aqui você pode só fazer alguns tracinhos para parecer que são botões. Ficou assim, com amarelo ouro. Dá até para fazer alguns galinhos, olha, puxando. E ficou assim. Aqui na janelinha, vou só fazer um contorno com branco. Cor verde grama. Faço aqui círculos. O restante com verde musgo, verde grama. Vou fazendo aqui esse caminho. Aqui, movimentos circulares que eu já vou dissipar a tinta. Verde musgo, verde grama. Vamos aqui brincando com as cores. Esse pincel é o de número 12. E eu vou chegar junto até essa parte aqui de cima.
Vem levantando aqui desse lado. Mas aqui eu vou elevar até aqui próximo também do azul hortênsia, com um pouco desse rústico. Já misturo ele com verde musgo. E aqui em diante não tem erro. Eu vou seguindo aqui e do outro lado eu vou repetir da mesma forma. Então eu venho seguindo com o verde musgo, com o verde grama. E ficou assim, você pode expandir ainda mais ou limitar com uma fita também, fica a seu critério. Agora eu vou fazer essas pedras aqui no caminho, cor camurça. Vou aproveitar um pouco desse cerâmica. Já venho com um pouco do rústico, fazendo uma sombra também, detalhando. Com um pouco de marrom, ele está diluído. Faço aqui um leve contorno. Se quiser, você pode fazer rachaduras também nessa pedra. Desta forma.
com esse camurça. Vai ficando com bastante textura essa parte. Como eu deixei essa grama um pouco mais escura, então eu vou usar um tom mais claro. Vou usar o verde kiwi. Olha a quantidade, é bem pouco. Com algumas batidinhas. Pequenas batidinhas aqui do cantinho do pincel. Aqui ao redor da casinha. Agora, com esse cerâmica, e você vai fazer assim, você pode fazer os galhos certinhos, ou um pouco torto, assim como eu estou fazendo. Para essa cerquinha. O rústico. Detalhando assim com esse camurça. Você pode vir com leves batidinhas e também puxando o pincel. Com um pouco de branco, diluir aqui. E vou fazer assim nos detalhezinhos da cerquinha.
passo aqui também vai ficar um pouco falhado mesmo. Não vou fazer ela tão certinha. Novamente volto com o pincel de número 8, usando o cantinho aqui do pincel e batidinhas. Desta forma. E ficou assim do outro lado. Cerâmica no cantinho do pincel. Uma pedra maior, uma pedra menor. Agora, com a cor camurça, evite ficar mexendo muito, porque é para ser uma pintura assim com mais textura, pelo menos nesta parte. Lavei o pincel, verde kiwi. E ficou assim. Não esqueça de assinar, é muito importante para que você seja reconhecido pela sua arte, pelo seu trabalho. Ficou assim essa graminha. Você pode substituir os tons de verde também. Pode acrescentar mais florzinhas também nesta parte de baixo. Aqui eu não coloquei, mas você pode colocar uma fumacinha também, se quiser, saindo ali da chaminé. E acrescentar mais elementos também. E aqui o projeto por outro ângulo, como que ficou. Eu limitei aqui nesta parte, dissipando a tinta, porém você pode expandir ainda mais essa parte da grama, também essa parte do fundo aqui, acrescentar nuvens. Você pode fazer uma infinidade de detalhes para enriquecer ainda mais o projeto. Optei sempre por fazer um projeto mais simples também, principalmente para os iniciantes na pintura em tecido. Aproveite para comprar a apostila 4, vou deixar o link nos comentários, ela está à venda. Espero que tenham gostado dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer, que vocês só são pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!